Sejam muito bem-vindos. A nossa aula hoje é mais uma aula do módulo de marketing. A gente está na primeira fase da aula de marketing, que é definindo identidade, propósito, para você poder se posicionar dentro do marketing digital, para você ter clareza dos seus objetivos, onde você quer alcançar, onde você quer chegar, com quem que você tem que se envolver, o que você tem que aprender para chegar até lá, mas em especial, principalmente, a pessoa que você tem que se transformar para você poder alcançar os teus sonhos e os teus objetivos. Quero colocar esse vídeo para vocês. Aí eu quero que vocês prestem bem atenção. Lá no finalzinho a gente vai falar sobre ele. Quero ver se você acha tão absurdo, ou quem sabe esse vídeo não seja tão absurdo assim. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Hello! There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is there? Como a gente está falando sobre posicionamento, sobre marketing, que nem eu falei, não adianta você não acreditar que você é capaz, não adianta você se visualizar fazendo tudo que as próximas aulas vão ensinar aqui. Vão ser mais de 20 horas de conteúdo, 20, 30 horas de conteúdo sobre marketing avançado. A gente vai usar muitos sobre branding, sobre posicionamento, a parte de tráfego, a parte de gerenciamento de resultados. Mas não adianta você ir para essa parte técnica e muito teórica se você não se vê fazendo isso, se você não acredita que você é capaz de fazer isso. Essa aqui é uma alegoria, até um pouquinho diferente da caverna, a alegoria da caverna de Platão, né? Para as pessoas que estavam lá dentro, muita gente conhece, não vou explicar muito, porque eu sei que vocês já conhecem. As pessoas ficaram muito tempo presas dentro da caverna. Aí uma pessoa conseguiu se soltar e lá dentro dessa caverna ela via as imagens projetadas, tinha uma luz de fundo, um fogo, e passavam algumas coisas que eram verdadeiras na frente desse fogo, não exatamente como está sendo postado aqui. Eram verdadeiras, mas como as pessoas viam a sombra e viam em uma dimensão e não multidimensional, não viam cores, as pessoas acreditavam que aquilo era verdade, aquilo era real, era exatamente aquilo como eram as coisas. Mas quando alguém saiu de lá de dentro e conseguiu ver em múltiplas dimensões, ver a cor, o cheiro, o tato, ver a profundidade, ele ficou abismado e chegou para as pessoas e falou: olha, não, aquilo ali não é o que você está vendo. Lá fora é muito diferente. Lá tem sabor, tem gosto, tem cheiro, é dimensional, é muito mais lindo. E segundo a história da caverna de Platão, as pessoas não quiseram se libertar daquelas amarras, não quiseram sair de lá para poder ir conhecer, porque era muito desafiador, corria muito risco. E a pessoa foi chacotada, foi colocada como um maluco, um disruptivo demais, uma pessoa que não tinha noção de nada. E as pessoas perderam a oportunidade de conhecer algo maior e mais completo. Tem coisas na tua vida, o que falta para você ir para o próximo passo? É só você conseguir visualizar e enxergar a imagem real. E quando eu falo imagem real, por exemplo, para você ir lá e gravar um stories, o que falta para você gravar um stories? Tem gente que fala que, nossa, não gravaria de jeito nenhum. Tem muita gente que não gravaria de jeito nenhum. Eu já fui assim, eu vou mostrar para vocês uma referência. Eu tive que ter um momento, um turning point para mim poder gravar stories, poder gravar o primeiro vídeo de 30 segundos, depois de 1 minuto, para depois aqui, ó, para vir gravar uma aula aqui, ó, isso aqui seria impossível há 4 ou 5 anos atrás. E eu já tinha todo o conhecimento teórico e prático já há mais de 6, 7 anos, porque faz 10 anos que eu comecei as minhas formações, mas eu não conseguia transmitir, não conseguia olhar para uma câmera igual eu tô olhando aqui, e na minha cabeça, tipo, dava branco, apagava. Não apaga. São bloqueios que nós causamos. A memória tá toda ali, a informação tá toda ali, mas eu precisei passar por um processo da qual é o que eu tô com muito carinho desenhando para levar vocês na mesma jornada que eu passei. Por que eu trouxe a alegoria da caverna? Porque essa alegoria foi criada há 2.300 anos, mas a gente tem outras alegorias mais antigas que a caverna, falando sobre a mesma coisa que vocês estão vendo nas aulas anteriores, vão ver nessa aula, e a gente vai trazer muitas alegorias, muitos exemplos que parecem ficção e não são. Quem aí já ouviu falar do culto à carga? Isso aconteceu, pessoal, na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos ele usou uma ilha lá da Polinésia, perto da Guiana, para fazer ponto de depósito. Eles chegavam com os aviões, soltavam de paraquedas, mantimento, armas. Aí o pessoal do exército americano foi lá nessa ilha, tinha tribo nativa que não tinha contato com o mundo, fizeram uma negociação com eles lá para poder usar o espaço deles, abriram clareira, abriram pista de pouso. E os indígenas ficavam abismados de ver as pessoas que vinha lá um pássaro do céu,
derrubava alguma coisa ali na ilha, abriam essa caixa, era cheia de comida pronta, beneficiada, com sabor, eles recebiam, porque para usar o espaço, o governo americano dava comida para eles lá, comida, chocolate, que na época era muito forte, açúcar, então eles, espelho, igual aconteceu na imigração para o Brasil, na tomada do Brasil. Então eles ficavam abismados com aquilo. E os administradores da tribo, o pajé, o cacique, eles ficavam analisando cada detalhe para poder replicar aquilo. Eles viam que eles falavam numas caixinhas, eles falavam baixinho, ficavam falando baixinho na caixinha. Depois que eles falavam baixinho, ali naquela caixinha, ficavam por horas falando ali, o avião vinha e deixava cair aquele carga de mantimento para eles. O que eles deduziram? Que aquelas caixinhas eram oração, que eles estavam fazendo oração para aquelas caixinhas. E o Deus que comandava o avião, que Deus que comandava aquele pássaro, mandava as comidas e os suprimentos em consequência dessa oração. E eles foram anotando e foram pegando e identificando esse padrão. Depois que acabou a Segunda Guerra, os Estados Unidos abandonou essa ilha lá, falou, agora tá bom, já foi suficiente, usamos o que precisava usar aqui, fomos embora. E deixou eles totalmente a ver navios, sem informação, sem entender o que estava acontecendo. Não passaram por um processo, né? Podiam ter, sei lá, explicado melhor, não sei o que faltou. De lá para cá, isso faz 80 anos, pessoal. Eles estão replicando anualmente, mensalmente, tudo que era feito na época da Segunda Guerra faz 80 anos, para ver se Deus manda o pássaro de novo mandar a carga de comida ali para eles. Se tornou uma religião, são centenas de milhares de indígenas que continuam lá acreditando nisso e seguindo isso. E olha que triste, e bonito e triste, porque eles fazem todo ano, eles fazem assim, como eles viam os militares andar com as armas, eles viam eles marchando, nossa, tudo eles fazem pro Deus, e o Deus manda carga de comida. Eles construíram lá na época antenas, porque comunicação de um continente para o outro, eles replicaram de bambu, isso aí tudo feito de bambu, de palha, replicaram as antenas. Eles começaram a cultuar, colocaram um avião lá no alto, no morro, que é esse que tá mais pro meio aqui, ó, ali tá figurado à esquerda, mas mais pro meio tem o aviãozinho, existe até hoje, eles cultuam esse avião feito de bambu, usa ali no peito, porque os Estados Unidos tinha na farda deles, né, USA na frente. Então, olha a que ponto o ser humano pode chegar por uma distorção de informação. Nos anos 90, o mundo preocupado, com dó desse pessoal, dessa tribo, e mostraram para eles, falaram, olha aqui, pessoal, não existe o Deus do avião, o avião não é um pássaro, isso aqui existe, explicou para eles tudo certinho, levou eles para ver, eles viram de perto. O que pensaram? Nossa, agora eles olhando isso aí, eles vão chegar pra tribo e vão falar, nossa, pessoal, a gente foi enganado todo esse tempo, né? Puxa, que pena, mas fazer o que, né? Bola pra frente, vamos desistir disso aí. Eles chegaram na tribo, todo empolgado, e sabe o que aconteceu de lá pra cá? Reforçou a crença da tribo que o Deus do avião, do pássaro existe mesmo, que o pássaro existe mesmo, porque faziam 80 anos que eles não viam mais o pássaro. Quem foi ver o pássaro hoje eram descendentes de quem vira o pássaro. E eles reforçou a crença deles que existe mesmo e que tem que continuar orando muito mais nos radinhos de bambu, fazendo todo o ritual. Eles fazem um ritual todo ano lá no dia 15 de fevereiro, eles vão pra pista e ficam olhando pro céu esperando Deus mandar a carga de comida para eles. Então olha que pecado, que dó, falta de flexibilidade cognitiva para compreender o que está acontecendo ali. Mas por que isso, pessoal? Esses indígenas, eles são retardados? Não são. Isso foi incognoscível para eles. A cabeça deles não teve como processar essa informação de forma diferente. Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Uma crença passando de geração para geração se torna uma verdade. Se mesmo com toda a informação que tentaram passar para eles, até hoje eles carregam essa crença fortalecida, porque piorou desde quando tentaram mostrar o contrário para eles, o que você carrega de crença limitante que vem passando de geração para geração que está te limitando hoje? Talvez não seja do Deus pássaro, mas seja de que você nunca vai dar certo na vida, de que não vale a pena se expor no Instagram, é muita vergonha, né? Vão me julgar, vão me criticar, vão falar mal de mim. Quem vai falar mal de mim? Será que são pessoas que realmente se importam comigo? As pessoas que realmente se importam comigo, eu me importo com elas, falariam mal de mim? Olha só, eles se vestem toda essa roupa deles, tem 80 anos, eles ganharam essas fardas em 1940, durante a Segunda Guerra. E até hoje eles vestem, não o ano inteiro, mas no momento específico, a comemoração do ano lá do dia 15 de fevereiro, e fica a tribo inteira, e não é uma tribo, são várias tribos, é muita gente. Ficam olhando para o céu à noite, dias, semanas, esperando Deus mandar o pássaro trazer carga de novo. O que isso é tão diferente da alegoria da caverna, de Platão? Quando Platão retratou lá atrás, que as pessoas viram a imagem projetada na parede, e quando veio uma informação de que o mundo lá fora era muito melhor, eles tinham capacidade cognitiva de compreender, visualizar e desejar isso? Eles não teriam nem como desejar.
Para eles era suficiente o que eles estavam vendo ali. Era até engraçadinho e bonitinho, olha lá. Era um teatro preto e branco projetado na parede. Claro que talvez isso provavelmente nem existiu dessa mesma forma, mas é uma retratação muito fidedigna de como as coisas funcionam na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso raciocínio. Tem coisa que você está fixado no que está sendo projetado, uma sombra, e você não consegue enxergar a verdade. E qual que é a verdade? Que nós temos que ser livres para ser nós mesmos. Tanto por nós, pelo nosso legado, pelo que a gente vai construir, tanto pela responsabilidade do que a gente vai deixar de legado para as próximas gerações. Se você se permite ser você mesmo, se liberta e vai lá e posta e posiciona e constrói teu Instagram épico lá de o constelador e a consteladora mais incrível do mundo. Que legado que você vai deixar para os teus filhos? De autoconfiança, de autossuficiência, de acreditar em si mesmo, de subir a tua régua de valor. Então nunca é só por nós. Isso é o que fica para as próximas gerações também. Lembra que você, para conseguir isso, você tem que tomar a força e o amor do arquétipo de quem veio antes? Em algum momento, em algum lugar da tua árvore genealógica, teve pessoas capazes, merecedoras, que deram conta, que empreenderam, que lideraram, que fizeram diferente. Tem as ovelhas negras, tem situação que para você tomar uma posição de força no que você vai fazer, é tomar a posição de uma ovelha negra, que daí é quando você vai pro arquétipo do herói. Mas eu primeiro preciso dessa volta pra gente falar mais sobre arquétipos. O arquétipo do herói, para você poder ir, do fora da lei, você precisa tomar a força de todas as ovelhas negras da tua família. As ovelhas negras não são exatamente ruins. Elas foram pessoas disruptivas. Algumas fizeram mal, outras fizeram muito bem, mas tem pessoas que não foram ovelhas negras e também fizeram mal. Então, ovelha negra significa aquela pessoa que estava disposta a ser ela mesma e fazer o caminho totalmente contra a manada, contra fluxo, contra a piracema, para ser ela mesma, para ela poder seguir os sonhos, os objetivos, os propósitos de vida dela. E qual que são os 5 hábitos poderosos para você parar de se preocupar com o que os outros pensam de você? Esses 5 tópicos aqui, pessoal, eu tirei do livro Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, de Dale Carnegie. Até eu anoto para vocês, aí é fundamental essa leitura. Eu li esse livro em 2015, ele fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu não tinha uma depressão, mas se eu tivesse uma depressão, eu acho que tinha ajudado muito. Eu sempre recomendei muito para pessoas em depressão, pessoas que se preocupam demais, que têm um excesso de perfeccionismo e preocupação. Esse livro vai ajudar muito. Lembrando que nem todo livro é bom em qualquer lugar ou para qualquer pessoa. Tem pessoas que vão associar, assimilar muito mais ouvindo um audiobook desse conteúdo, outras precisam ler, outras precisam assistir. Então, cada caso é um caso. Segue no teu coração como que você sente que vai ter um melhor aproveitamento, mas eu aconselho muito você ler esse livro. E esse conteúdo saiu dali. Primeiro, escolher, tá faltando um R ali, tá errado. Escolher os próprios valores e viver por eles. Isso é uma força interna. Por que escolher os próprios valores? Porque a gente herda valores e nós fomos treinados, as nossas crenças foram formadas na primeira infância, então os nossos valores foram absorvidos dos nossos pais, cuidadores, padrinhos, tios, professores, os 8 P's programadores, que é padres, pastor, professores, políticos, parentes, todo mundo que influenciou, direta ou indiretamente, a sua cognição, o seu aprendizado, as experiências que você teve. Então você precisa renovar, que é o objetivo, renovar valores. Mas renovar valores é muito disruptivo. Talvez seja incognoscível para você. Aí eu te lembro da aula anterior, que Paulo, para fazer o que era certo, ele enfrentou as consequências e ele teve que ir totalmente contra o campo morfogenético dele. Ele não tinha influência sistêmica positiva nenhuma para ser cristão. Pelo contrário, ele teve que ir contra fluxo. Ele foi uma ovelha negra, houve uma disrupção de amizade de amigos, de primo, de parentes, tudo. Ele não teve uma posição de força ali. Mas para não dizer que não teve, quais são as posições de força? Aí das ovelhas negras da família dele, que não devem ter sido poucas. Lembra? 7 gerações são necessárias. Para quem não sabe, eu falo, tem coisas mais resumidas. Para conceber a sua vida foi necessário papai e mamãe, 2 pessoas. Para conceber a vida dos pais foram necessários os avós. A vida dos pais dos avós, 8 pessoas, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1048, acho que é 1024. 7 gerações são necessárias, 2.048 pessoas, 2.048, então, 1024, daí 2040. 7 gerações são necessárias 2.048 pessoas para conceber a sua vida. Será que tem uma ou muitas ovelhas negras? Pessoas que quiseram fazer diferente, pessoas que não seguiram as crenças familiares, políticas,
de cultura, de religião da tua família, é nessa posição que Paulo se apoiou para poder se tornar quem ele era, né? Então ele foi totalmente disruptivo. A segunda, dominar a arte do silêncio. O silêncio do confiante é mais alto do que o barulho de quem busca aprovação. O problema é que quando a gente está acuado, a gente está oprimido, quando a gente se sente ameaçado, a nossa reação instintiva é reagir, seja blá, 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 mecanismo de defesa, olha como eu sou bom, olha como... E muitas vezes isso é o que acaba mais te queimando. Se hoje, com o que eu adquiri de lá para cá, muito mais conteúdo, eu ainda, sim, conceito socrático, só sei que nada sei, tem muito a aprender ainda, que quando alguém me pergunta onde que eu fiz as formações, raramente eu falo, ou muitas vezes eu nem falo. Porque o diploma é um mecanismo de defesa. Eu gosto de ser avaliado e ser considerado pelos meus resultados, não pelos diplomas que eu carrego. Porque talvez para muitas pessoas, eu não tenho vergonha de falar, não é vergonha. Eu não tenho diploma de psicologia, eu sou formado em administração. Mas muita gente acha que eu sou psicólogo e não sou. E mas será que isso vai diminuir o meu currículo? Vai acompanhar um evento meu e vai ver resultado, ver se impacta negativamente. Tem muitos psicólogos que podiam estar fazendo muito melhor que eu, mas não tiveram coragem de fazer, não se interessaram até alguns tanto pelo estudo da própria psicologia. Tem psicólogo que a gente vai travar um diálogo, sabe menos psicologia do que eu sei, mas porque eu adoro psicologia e como aquilo que a gente gosta, a gente aprende, eu até tive uma certa facilidade, mesmo com dislexia, disgrafia, TDAH, tive uma facilidade de aprender a psicologia. Facilidade dentro de um contexto de muita repetição, anotando muito, escrevendo muito, assistindo, ouvindo e lendo muito conteúdo. Então a arte do silêncio é uma forma de também passar uma serenidade, passar um valor, para se posicionar. Silêncio também é posicionamento. Número 3. Fazer e explicar depois se quiser. Porque tem pessoas, pessoal, que pedem permissão para tudo. Tá aqui, ó. Não peça permissão para viver. Coragem gera resultados que as pessoas inseguras nunca terão. Sabe aquela pessoa chata? Vou me dar a liberdade de falar chata, que tudo... Quando bate você fala, ai, desculpa. Ou te faz alguma coisa, ai, não, desculpa. Tudo tá pedindo desculpa porque acha que tá incomodando o mundo, que ela incomoda todo mundo. A pessoa tem uma crença de desvalor muito alta. Se você não subir a tua régua de valor, você não vai alcançar os teus sonhos, os teus objetivos. Você subindo a tua régua de valor, você vai ficar menos preocupado com a consequência das coisas. Não que a gente não tenha que se retratar, não tenha que pedir desculpa, mas a pessoa que faz isso o tempo todo por nada... Ai, será que eu vou pôr um conteúdo, mas será que as pessoas vão gostar? Será que vão julgar? Ai, será que vai incomodar alguém? Será que isso aqui vai ser muito agressivo para alguém? Tá pedindo licença demais para viver. Primeiro faz, primeiro posta, primeiro cria, primeiro coloca. Pode ver que as pessoas que têm atitude de iniciativa, raramente elas são julgadas. As pessoas que são muito omissas e muito passivas são mais julgadas. Por quê? Elas, nem faço porque eu fiquei com medo de fazer e dar algum problema. E as pessoas com atitude, elas vão lá e fazem. Se deu problema, pelo menos ela tentou. Então, ter atitude, iniciativa e fazer, tendo clareza de que você não deve satisfação para ninguém, claro que existem algumas exceções, isso vai te fortalecendo, porque a gente tem uma coisa que é chamada na psicologia de paralisia por análise. Se você é uma pessoa que analisa muitas coisas antes de fazer, vai gerar um bug no teu cérebro, vai gerar uma carga de cortisol tão grande que vai te paralisar. Aí você não vai conseguir nem dali para frente. Então, muitas vezes, eu preciso juntar muitos elementos e muitas informações para daí tomar uma decisão. Não. Muitas vezes você nem precisa juntar muitos elementos. Começa fazendo com os poucos elementos que você tem. Quanto mais informação, muitas vezes acaba paralisando. Item 4. Se cercar de pessoas que somam. Deixar ir quem não aumenta a sua régua de valor e conhecimento. Olha como eu quis deixar bem claro sobre deixar ir. Deixar ir muitas vezes não quer dizer assim, tem pessoas que você não precisa se afastar. Quando você começa a se desenvolver profissionalmente, começa a ter mais autoconhecimento, você começa a subir a tua régua de valor. Quando você se coloca em primeiro lugar, quando você aprende a dizer sim para você e não para as outras pessoas, essas pessoas simplesmente se afastam. Você não precisa fazer o trabalho, gastar energia para se afastar. As pessoas que estão acostumadas a estar por você, com você, pelo que você faz e pelo que você tem, quando você para de fazer por elas, elas se afastam. Então, quando você sobe a tua régua de valor, tem pessoas que você vai deixar de ser tão bonzinho, vai deixar de fazer tanto por elas e, naturalmente, ela vai se afastar. O item número 5. Treinar autoaceitação. Todos os dias.
não se preocupar com as opiniões alheias não significa ser insensível, e sim não se desestabilizar com elas. Como que eu consegui meditar? Eu fiquei muitos anos tentando meditar e eu não conseguia. Eu me distraía, eu me julgava, me criticava, não conseguia. Aí eu peguei, um dia associei. Peguei uma caneta Bic qualquer. Vou pegar uma vermelhinha que acho que vai dar um tom melhor. Imagina que a tampinha é a sua mente e a caneta é o seu corpo. Presta bem atenção que isso aqui é muito importante, vai te ajudar em várias áreas da sua vida. Se você começa a meditar, você tem 3 possibilidades do que você vai fazer. Então você começa a meditar, você está relaxando, você está prestando atenção na tua respiração. Daqui a pouco você se distrai, começa a pensar nos boletos, na torneira que você não sabe se fechou ou não, naquela pessoa se você avisou ou não avisou, naquela mensagem que você deixou de responder, naquele e-mail. Se quando eu me distraio, eu penso assim, mas que merda, mas eu sou burro mesmo, mas eu não presto nem para meditar, ó, viu, eu tento, eu já saio, já. O que eu tô praticando? A autocrítica. Se você sempre fizer isso, você vai ficar muito bom em quê? Em meditar ou se criticar? Em se criticar. Essa é a primeira opção que você tem. A segunda opção é, quando você volta de novo, retoma, você começa a meditar e você começa, vai lá, passa 30 segundos, o máximo que você consegue sem se distrair. Aí você começa a devagar a tua mente, devagar, aí você percebe que você se distraiu. Aí você pensa assim, não, olha, como eu tive uma ideia muito boa, e como só vou anotar isso aqui, ou só vou resolver isso aqui rapidinho, depois eu volto a meditar. Não, eu só vou dar uma olhadinha se eu respondi aquela mensagem, eu respondi aquele e-mail, depois eu volto aqui. Se toda vez você fizer isso, você está praticando o quê? Se distrair, continuar na distração. Todos nós vamos ter uma tendência a ser criativo e a lembrar das coisas que você não lembrou no decorrer do dia durante a meditação, porque quando você começa a relaxar e prestar atenção na tua respiração, os ciclos cerebrais do teu cérebro baixam, a gente fica o dia inteiro mais ou menos ali de 12 a 20 ciclos cerebrais. Quando você faz um relaxamento, você cai ali de 6 a 8. Quando você começa a dormir, é de 5 para baixo ali. Então, no estado acordado, mas consciente e relaxado, vai ser entre 5 e 8. Nesse estado você fica criativo, você lembra de tudo, você começa a se sentir melhor, teu sistema endócrino começa a funcionar, a tua digestão começa a funcionar melhor, o trânsito do teu intestino começa a funcionar melhor. Então você vai ter alteração de sensações no teu corpo e principalmente você vai lembrar das coisas. Só que se eu estou meditando, eu estou aqui para fazer o quê? Foco principal e único é meditar. Por mais que eu tive uma ideia incrível, se eu ficar na ideia, eu pratiquei não meditar. E se eu... puxa, me distraí de novo. O que eu tenho? Então, se eu fiquei lá, eu pratiquei não meditar. Essa é a segunda opção. Aí eu tenho a terceira opção, que é o que eu recomendo para vocês, e vai servir muito nesse contexto que a gente está usando aqui, para esses 5 elementos para reforçar os seus hábitos poderosos, para parar de se preocupar. Você está lá, concentradão, aí você começa a devagar. Quando você percebe que você se distraiu, você pensa assim, me distraí de novo. Você dá um sorriso e volta a mente para a meditação, sorrindo. Mas tem que sorrir. Você não pode não sorrir. E vocês vão fazer um exercício aqui agora. Quero ver todos vocês fazendo exercício. Quem vai ver a aula depois faz o exercício também. Você vai ver por que você tem que sorrir quando você volta. Eu quero que você pegue assim, ó. Todo mundo pega uma caneta na mão aí. 5 segundos para pegar uma caneta. Todo mundo pegando caneta. Eu não estou vendo os alunos, mas estou deduzindo que estão pegando caneta. Eu posso virar aqui. Vamos lá. Vamos pegando as canetas. Agora eu estou vendo vocês. Você pega a caneta e coloca aqui, ó. Mas você não encosta a bochecha. Você não pode encostar a bochecha. Tem que colocar aqui, ó. Espacinho. Fica assim, ó, por 30 segundos. Vamos lá. Eu vou contar na minha cabeça. Vamos lá. Continua, não é porque eu parei, você continua. E conforme você vai continuando, vai sentindo a energia no teu corpo, vai sentindo a tua fisiologia. O que vai acontecer? Presta atenção, continua com a caneta e fica mais um pouquinho. Isso foi estudado em laboratório. Isso não é achismo, estudado em laboratório. Você ficar de 30 segundos a 1 minuto com a caneta assim, o teu humor melhora. Pode tirar a caneta agora. Você pode ver que você vai estar com uma tendência, querendo dar uma risadinha. Você vai estar com os traços um pouco mais relaxados, teu rosto um pouco mais relaxado.
Porque quando a gente faz assim, a nossa fisiologia, ela também comanda o nosso raciocínio, e o nosso raciocínio comanda a fisiologia. Por exemplo, vou citar um exemplo para até continuar aqui. Todo pensamento se torna um sentimento, todo sentimento se torna uma emoção, toda emoção se torna um estado e comportamento. Estado e comportamento geram os seus resultados, que reforçam o seu sistema de crenças, que reforçam os seus pensamentos. Pensamento é um gatilho. Mas se eu tô com um pensamento ruim, tô estressado, tô nervoso, eu não consigo alterar meus pensamentos. Uma das formas de alterar o pensamento é alterando o teu estado e comportamento. Seja com exercícios assim, seja fazendo uma postura de Mulher Maravilha ou de Super-Homem, porque o teu corpo, ele entra numa incongruência. Eu posso estar pensando pensamento negativo, mas quando eu fico numa posição de poder, ou quando eu faço aqui, para mim fazer isso aqui, eu tenho que mover todos os músculos do meu rosto que faz eu dar uma gargalhada. Ele não entende se o cérebro não distingue imaginação de realidade. Então ele não entende se eu realmente estou dando uma gargalhada ou se eu não estou dando, e ele vai tender a aliviar, vai diminuir a carga de cortisol, você vai ter uma descarga de dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, simplesmente colocar uma canetinha na boca. Então, voltando, por que a terceira opção da meditação você tem que fazer isso? Você tem que sorrir. Porque mostra para você mesmo que, ó, eu devaguei, eu falei, eu me distraí. Mas autoaceitação. Eu me distraí, mas eu volto aqui. Eu sou capaz de continuar. Então é autoafirmação. Todos nós precisamos fazer exercício para isso. E o que isso tem a ver com aqui os 5 hábitos poderosos? Que toda vez que você ouvir um julgamento ou uma crítica, talvez, se você tem várias caixinhas que você pode escolher guardar aquilo ali e como carregar aquilo ali. A principal delas é essa primeira, a terceira que eu falei para vocês aqui. Tá me julgando, tá me criticando? Eu não sou assim. O que essa pessoa fala não me define. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Sei qual que é a minha identidade, minha capacidade, meu merecimento. Assim eu vou praticando, seja neurologicamente ou fisiologicamente, que eu não sou aquela pessoa que eles estão falando. Porque nós temos uma tendência a acreditar nas mentiras que as pessoas contam pra gente. Se você acha que você não é assim, olhe para os teus resultados. Se você não está conseguindo postar conteúdo, não está conseguindo criar conteúdo, se não conseguiu se posicionar ainda no Instagram como um constelador, uma terapeuta, um psicólogo, você está seguindo o que os outros pensam de você. Então esse é um ótimo exercício para você parar de se preocupar tanto e começar a viver.